Olá, meus amigos, boa noite a todos. Todo mundo entrando. Boa noite, Luiz Fernando, Rodolfo. Vamos lá. Todo mundo, Nádia, boa noite. Vitor, Sandra, De Gomes. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos, mais uma vez. Professor Fernando Cossito na área. Obrigado pela presença. Sigam esse cara, que ele é um grande mestre do direito penal. Meus amigos, vamos lá, sem mais delongas. Vai começar o show, obrigado. Vai começar o estudo, na verdade, né? Mariana Demetrio também não perde um. Vamos lá, vai começar o estudo. Todo mundo focado nos estudos. Vamos manter o nosso ambiente do Periscope. Minha garganta está prejudicada, peço desculpas se a voz estiver baixa, ruim, falhada. Vamos começar o nosso estudo. Vamos dar início ao nosso ambiente de estudo, que é esse ambiente calmo, com cientificidade, nunca perdendo a técnica do direito penal, tá bem? Então vamos lá. O tema de hoje, ele tem a ver com o tema da semana passada. Na semana passada, Rafa... encontrei o restaurante ontem, é isso aí, Rafael, né? Estava acompanhado de uma senhorita, muito simpática também. Foi lá, me cumprimentou na mesa em Brasília, no restaurante de Brasília, que eu almoço praticamente todo dia. E deu a notícia que passou para a AGU. Fico feliz com a tua aprovação, parabéns. Seu esforço foi recompensado e o trabalho constante conduz ao sucesso. Na semana passada, nós vimos a licença voluntária e vimos que ela se localiza entre a execução e a consumação. Vimos que para que o agente possa usufruir do Instituto, para que ele possa utilizar o Instituto da Assistência Voluntária, ele tem que iniciar a execução. O mesmo acontece com o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele ocorre ali junto com a desistência voluntária. O que isso quer dizer, Gabriel? Quer dizer que, tanto para incidir um quanto para incidir o outro, a desistência e arrependimento eficaz, o agente tem que ingressar obrigatoriamente no ato executório. O legislador, lembra da teoria de von List, que é uma frase que ele colocou no livro dele, estende uma ponte de ouro para fazer com que o agente seja desestimulado a consumar o crime. O agente já iniciou a execução, o legislador estende uma ponte. Não pode punir por enquanto, porque não há lesão ao bem jurídico, né? A não ser que haja uma tentativa, mas não é o caso. Ele está antes da tentativa. O legislador estende uma ponte para o agente, para que o agente ele volte e não prossiga na execução. Ou então, se ele já esgotou a execução, ainda não consumou, para que ele retorne, tá bem? Muito bem, então, primeira observação, vamos construir raciocínio, vamos fixar uma premissa, e a premissa é essa. Para que o agente incida, para que o agente opere um instituto, para que ele incorra no arrependimento eficaz, com todos os benefícios, né, que o instituto pode trazer para ele, ele tem que ingressar na execução. Ele tem que querer o resultado final, ele tem que ter o dolo do resultado, isso é importante, do resultado final, tá bem? Para que ele possa desistir ou para que ele possa arrepender-se. Quero saudar o professor Gabriel Cortez, obrigado pela presença, grande mestre do processo penal brasileiro. Muito bem, primeira pergunta de hoje é do Pedro de São Bernardo. Ele fala assim: Gabriel, lá no curso de Direito Penal, que aliás está com 40% de desconto, até o dia 22, quem quiser aproveitar o super desconto, aproveite, né? www.cursoforum.com.br, vai lá aparecer a minha foto, curso de Direito Penal online, parte geral, 40% de desconto, o desconto é real, tá bem? Quem quiser, pague em 5, 6 vezes sem juros, enfim. Agora, eu vi lá, diz o Pedro, que você falou que o arrependimento eficaz, assim como a desistência voluntária, eles só são compatíveis com os crimes dolosos, porque a gente tem que querer o resultado. O crime nasce, dizia Weltzel, na mente do agente. Quando eu cogito
matar alguém, o crime nasceu na minha mente. E não é à toa que tanto o crime nasce na mente do agente, Weltzer estava certo, que o primeiro passo do iter é a cogitação. Muito bem. Gabriel, você falou também que por essa razão o arrependimento eficaz não é compatível com os crimes culposos. É verdade, porque ele não quer... Se ele não quer atingir o resultado, Pedro, ele não pode desistir de prosseguir ou arrepender-se. Agora eu te pergunto, o arrependimento eficaz, pergunta o Pedro de São Bernardo, é compatível com os crimes pré-ter-dolosos? E aí, professor Vitor Stuck de Trabalho, grande mestre, ele pergunta se o arrependimento eficaz é compatível com os crimes pré-ter-dolosos. Vamos estabelecer premissas para nós fixarmos o raciocínio. No arrependimento eficaz, o que ocorre também da desistência voluntária, o agente inicia a execução, ele quer atingir um resultado, tá bem? Esse resultado é fundamental, é necessário para a consumação, falarei disso já já em breve, e ele esgota os atos executórios, arrepende-se e passa a atuar em sentido contrário para quê? Para evitar a consumação. Se ele quer evitar a consumação, diferente da tentativa, em que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, aqui, no arrependimento eficaz, o crime não se consuma porque o agente não quis. Portanto, não se consuma por circunstâncias inerentes, referentes à vontade do agente. Muito bem. Agora vamos lá. O que é um crime pré-ter-doloso? Se eu disse a vocês que o arrependimento eficaz ele é compatível somente com os crimes dolosos e ele é incompatível com os culposos, a partir da definição do que é o pré-ter-dolo, vamos responder à pergunta do Pedro de São Bernardo. O que é pré-ter-dolo? É muito comum aquela frase decorada que não há nada de cientificidade, nada de científico, nada de dogmático em dizer que o pré-ter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente. Só que você me dizer, olha o erro que muitos incidem, você me dizer, Júnior, um abraço, que pré-ter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente, você está me dizendo o quê? Nada. Você está me dizendo nada, você está repetindo uma frase decorada que um dia alguém falou e você repete como se tivesse razão. O que você me transmite é que parece que é uma decoreba e é. Na verdade, o pré-ter-dolo não basta dizer que é do que é antecedente. Será que o antecedente é a cogitação? Será que o antecedente é a preparação, execução, consumação? Uma tentativa, não é? Vejam, todo crime nasce da conduta do agente. Então, o que é o pré-ter-dolo? Eu tenho sim a mistura do dolo e da culpa, inegavelmente. Só que o pré-ter-dolo significa o seguinte, para você entender, para você não decorar e nunca mais esquecer. O pré-ter-dolo consiste no agente agir com dolo na conduta e culpa no resultado qualificador necessariamente mais grave. Então no pré-ter-dolo tem o quê? Dolo na conduta e culpa no resultado qualificador necessariamente mais grave. Aí vem a mistura do dolo e da culpa. No pré-ter-dolo, como ocorre na lesão corporal seguida de morte, a conduta é dolosa. Só que a gente não quer o resultado. O resultado ocorre, é previsível, tem um elemento do crime culposo que é previsibilidade objetiva, mas o agente não o deseja. Então, se você entender assim, você nunca mais vai errar. Dolo na conduta e culpa no resultado qualificador necessariamente mais grave. Trazendo isso para o arrependimento eficaz, pergunto-lhes, o arrependimento eficaz, como perguntou Pedro de São Bernardo, é compatível com o crime pré-ter-doloso? Se eu falei para vocês que o agente inicia a execução em direção ao resultado, esgota a execução e arrepende-se e evita o resultado, esse resultado
ele é fundamental para a consumação. O que significa dizer que a gente tem que querer o resultado. Ou a gente tem que desejar, ele tem que querer, ele tem que ter a vontade e a consciência de atingir o resultado. Se no preterdolo de um lado o resultado decorre de culpa, de outro, podemos afirmar que o agente não tinha como se arrepender de obter o resultado, de consumar o crime. Se o resultado é culposo, o agente não o desejava. Ele não pode se arrepender de uma execução em direção àquilo que não desejava. Portanto, o arrependimento eficaz, Pedro, ele é, sim, incompatível com os crimes pré-terdolosos. O raciocínio é igual dos crimes culposos, tá bem? Portanto, respondendo a sua pergunta, é incompatível. Um abraço ao professor Alessandro Pinage, grande mestre do direito administrativo. Vamos lá. Pergunta agora, eu selecionei duas, tá? Pergunta da Alice de Belém. Gabriel, existe algum caso em que o arrependimento eficaz seja compatível com um crime formal? A Alice quer saber se o arrependimento eficaz ele é um instituto compatível com um crime formal. A gente viu lá no curso online, Alice, de parte geral, que o arrependimento eficaz, como também a resistência voluntária, eles só são compatíveis com crimes materiais. Por quê? Se nós pegarmos aqui o artigo 15 do Código Penal, e como eu sou da geração antiga, eu não vou abrir o site, eu vou pegar o código físico, né? O 15 fala assim, Alice e todo mundo, preste atenção, que às vezes a lei fala com a gente, mas a gente não capta a mensagem dela. Eu vou repetir essa frase. A lei fala com a gente, mas a gente não capta a sua mensagem. O artigo 15 diz assim, acompanha aí que eu espero você, abre aí que eu espero. Vamos lá. Eu espero. Você não me espera? Uma semana, quarta e quarta? Eu espero você abrir o código agora. Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Eu vou repetir. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, que o resultado se produza. Ele impede que o resultado se produza. Duas observações. Esse resultado é o chamado resultado material. Nos crimes naturalísticos, nos crimes de resultado naturalístico, que é aquele em que há modificação do mundo fenômeno, ou a gente causa uma mudança no mundo fático. Esse resultado é o resultado naturalístico. E outra coisa, se o agente impede a ocorrência do resultado e o crime não se consuma, a lei está dizendo o quê? Que nesses crimes, onde esses institutos incidem, dependem da ocorrência do resultado para a consumação. Acompanhe o raciocínio. Já falei, se você quiser dica rápida, não é aqui. É naqueles vídeos que a gente faz de 3, 4 minutos. Aqui é raciocínio. A lei diz, pode parar de mandar coração e começa a raciocinar comigo. A lei diz que o agente impede que o resultado se produza. O agente impede a produção do resultado, ele não deixa o crime se consumar. A norma que a gente retira é, portanto, esse instituto, ele só incide naqueles crimes em que o resultado é fundamental para a consumação. Ou seja, não basta a conduta do agente. Para a consumação, além da conduta, é necessário o resultado. Eu tenho a conduta e o resultado. Só a conduta não é suficiente para que
que o crime se consume, é necessária a ocorrência do resultado. A lei diz claramente isso. Aí eu te pergunto, na classificação de crimes, quais são os crimes em que o resultado é necessário, o resultado é fundamental para a consumação? Os crimes materiais. Por quê? Crimes materiais formados de mera conduta. Nos crimes formais e de mera conduta, para a consumação, basta a prática da conduta. E tanto é que os crimes formais são também chamados crimes de consumação antecipada. Portanto, senhores, basta a prática da conduta que o agente já consuma o crime. Não é necessário para a consumação ocorrer um resultado naturalístico, uma modificação no mundo dos fatos, no mundo do fenômeno. Portanto, Alice, esses crimes, eles são compatíveis tão somente com esses institutos, arrependimento eficaz e também assistência voluntária, são compatíveis tão somente com os crimes materiais. E aí você começa a dialogar com a doutrina. Começa a entender que a doutrina sempre dá exemplos de arrependimento eficaz, de assistência voluntária, com crimes de homicídio, lesão corporal, que são crimes materiais. Você sempre verá exemplo de arrependimento eficaz e de assistência voluntária nos crimes materiais, sobretudo, por excelência, a lesão corporal e o homicídio. Quase sempre com homicídio, né? Furto, por exemplo. Furto, tá bem? Que é material. Muito bem, amigos. Então, respondi as duas perguntas, tá bem? Agora eu vou abrir para as perguntas dos que não fazem o curso, mas estão presentes. Se você quer estudar comigo o direito penal, a parte geral, sempre com calma, com cientificidade, com o tempo necessário para ver o Instituto, para analisar a doutrina, ver as controvérsias, os informativos, sempre construindo raciocínio, o meu curso de parte geral, exclusivamente online, está com descontão de 40% no site do Curso Fórum, www.cursoforum.com.br. Procure lá, vai aparecer minha foto, é só clicar, ou então vai lá em cima em Isoladas Direito Penal, me acha lá. Repito, Isoladas Direito Penal, me acha lá. Vamos lá, pergunta agora do pessoal aqui do Periscope, que não faz o curso, mas tem dúvidas também. O que é louvável, porque só tem dúvida quem estuda. Vamos lá. A Mariana pergunta, Gabriel, e nos crimes omissivos impróprios? Mariana, nos crimes omissivos impróprios, o agente depara-se... Pessoal, pera aí, um de cada vez, calma. O agente depara-se com uma situação de perigo, na qual ele, por ser garantidor, aquela figura criada por Johannes Nagler, professor alemão, ele deve agir por ser garantidor e não age. Tudo bem? E a omissão imprópria, Mariana, ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. O salva-vidas do clube vê na praia, vê na piscina uma pessoa se afogando. Ele pode, é garantidor? É. Ele pode, com dolo, se omitir, querendo a morte da pessoa que se afoga. Ou pode, então, Mariana, simplesmente pegar no sono. De tarde, acabou de almoçar, deu aquele sono, dormiu e não viu que a pessoa se afogava, culposamente. Mas os crimes omissivos impróprios, eles são materiais, tá bem? Então, respondendo a essa pergunta, é possível sim o arrependimento eficaz nos crimes omissivos impróprios, desde que... E aí volto à pergunta do Pedro de São Bernardo, do óleo da culpa, desde que
aquela omissão imprópria seja dolosa. Tá bem? Mais perguntas? Vamos lá. Mais perguntas? Vitor, de nada. Cabe a pena eficaz se a vítima é socorrida por terceiro, caso o agente não possa socorrer, é isso, Vitor? O agente não pode socorrer, e aí, mas socorrer em que sentido? Ele, Vitor, iniciou a execução? Deixa eu me entender com o Vitor primeiro, pessoal. Ele iniciou a execução, como assim? De um crime material, doloso? Como seria a hipótese? É porque assim, Vitor, o exemplo tem que se encaixar dentro de um crime que atenda isso. Crime doloso, material, iniciou a execução de qual crime, por exemplo? Porque senão fica vago. Um crime, iniciou a execução, alguém socorreu? Cabe, depende do caso concreto. Você apresenta um caso, tá bem? Qual o caso concreto? Homicídio. A pessoa, vamos lá, deixa eu ver se é isso, Vitor. A pessoa executou um homicídio que desferir 3 tiros contra a vítima, é isso, Vitor? Desferiu, a vítima não morreu. Certo, Vitor? Pessoal, um de cada vez. Eu estou me entendendo com o Vitor em primeiro lugar, senão vira bagunça, pera aí. E aí, a pessoa não morreu, eu me arrependo e vou socorrê-la. Tá bem? Muito bem. Só que alguém socorre a pessoa, é isso, Vitor? Estou tentando alcançar o teu exemplo. Alguém socorre a pessoa. É isso, Vitor? Tá. Bom, se eu me arrependi e fui em direção à pessoa para socorrê-la, está claro o arrependimento eficaz. Tá bem? Eficaz. Ainda que a outra pessoa socorra e a vítima sobreviva, eu demonstrei com a minha conduta de querer socorrê-la que eu me arrependi, que eu não quis, na verdade, a consumação, embora eu tenha esgotado os atos executórios. Percebeu? Agora, se terceiro socorre a vítima, sem que eu me arrependa, na verdade, eu tenho uma tentativa. Por quê, Vitor? Porque se eu atiro 3 vezes contra a vítima e alguém a socorre antes que eu me arrependa, eu tenho uma tentativa. Então, desde que fique claro, Vitor, a resposta é sim, desde que fique claro que o agente arrependeu-se dos atos executórios e não quis mais a consumação. Aí eu posso ter, nesse caso, a possibilidade do arrependimento eficaz. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Vai depender da vontade do agente, com certeza. Quer matar alguém, mas se arrepende de maneira eficaz. Gabriel, ele vai... se ele pratica... Vamos lá. Aí vem todo mundo. Se ele pratica um furto e depois devolve, na verdade, é arrependimento posterior. É diferente, tá? No posterior, o crime já se consumou. No eficaz, não. Aliás, no eficaz, o agente impede a consumação. Alguém perguntou, no caso do homicídio, responde por lesão corporal? Olha só, boa pergunta. Não é uma fórmula decorada que a gente vai responder sempre por lesão corporal. O artigo 15 do Código diz o seguinte: do arrependimento eficaz e desistência voluntária, o agente vai responder pelos atos já praticados. Eu dou uma dica para vocês, isso aqui é dica mesmo, tá? Olha para a conduta do agente até o arrependimento ou até a desistência e veja o que configurou. Se configurar uma lesão corporal, ele vai responder por lesão corporal. Se configurar nada, responde por nada. Tá bem? Mas aqui, gente, há um tipo penal que praticamente quase sempre terá cabimento, que é o artigo 132 do Código Penal, crime de exposição da vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Tá bem? Então vamos lá, mais perguntas. Sem mais? Depende sim da conduta do agente que queria praticar o resultado, o crime doloso. Depende sim. Ele
demonstra que se arrependeu. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O agente tem que demonstrar que se arrependeu. Agora, se ele não conseguir impedir o resultado, responde pelo resultado. Ok? É o que a Mariana falou, tem que ser eficaz? Tem. O que se entende por eficaz? Impedir o resultado. Tá? Muito bem. O que mais? Agora, se o terceiro socorreu, o agente demonstrou arrependimento e ia socorrer. Se o terceiro socorreu e a vítima morreu no carro do terceiro, o agente ele não conseguiu impedir o resultado. Responde por ele. Tá bem? E se conseguiu, responde pelos disparos. Olha só, olha, já respondi, né? Olha para a conduta do agente e veja que crime configura. Se ele atirou e evitou resultado, eu tenho uma lesão corporal. Percebeu? Aí sim, lesão corporal. Mais perguntas? É a atipicidade? Vitor, isso é uma questão muito controvertida. Qual, Gabriel? Qual é a natureza jurídica da assistência voluntária e arrependimento eficaz? A natureza jurídica é uma questão muito controvertida. Alguns dirão que são causas pessoais de exclusão da punibilidade. Causas pessoais de exclusão da punibilidade por razões de política criminal. Essa primeira corrente é defendida por Alberto Silva Franco, pelo Zaffaroni, pelo Paulo José da Costa Júnior, pelo Aníbal Bruno, pelo Bento de Faria, na Alemanha, posição de Welzel, de Eschek, de Wessels, de Günther Strattenwert, na Itália, posição de Antolicei, Giuseppe Bettiol, na Espanha, posição de Munhoz Conde, tá bem? Uma posição que tem muita aceitação no Brasil, na Alemanha, na Itália e na Espanha. Uma segunda posição, que tem mais autores brasileiros, diz que são causas de exclusão da tipicidade, que é a posição do Fragoso, do Bittencourt, do Damaso de Jesus, do Mirabete, do Rogério Grech, Frederico Marques, entre outros. Tá? Então, a natureza jurídica é um tema altamente controvertido. Tá bem? Vamos lá, mais perguntas. Faltam 2 minutos. O agente aciona a ambulância, há um acidente, a vítima morre. Nesse caso, ele não conseguiu impedir a morte, responderia sim pelo resultado. Tá? Vamos lá. Só cabe quando houver dolo? Sim, já respondi. Mais perguntas? Para encerrar. Então, Gabriel, quer dizer que no roubo não tem benefício eficaz? Tem sim. Tem. Desde que o agente execute e ainda não tenha consumado. Tá bem? Pode sim, porque o roubo é um crime material. Tá bem? Bom, pessoal, muito bem. São 10h30. Chegamos ao final. Obrigado pelas perguntas. Como eu costumo dizer, só tem dúvida quem estuda. Obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que, na quarta-feira que vem, excepcionalmente, não teremos aqui o grupo de estudo. Tá bem? Eu já tinha há algum tempo um compromisso particular agendado. Tá bem? Então não vai ter o grupo de estudo. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela companhia. A vocês um abraço. Até o próximo encontro, que será na outra quarta-feira. Deixa eu ver. Quarta-feira que vem é dia 24. Então, só teremos o próximo grupo de estudo no Periscope, dia 31. Fiquem ligados porque eu vou dar dicas normalmente, como eu dou para você no Periscope. Mas o grupo mesmo, com tema, com tira dúvidas, é só na próxima quarta, dia 31. Tá bem? Pessoal, um abraço. Até o próximo encontro e tchau.